Olá, você está ouvindo o podcast Vida em Movimento da Entrevias, que traz informações sobre prevenção de acidentes nas rodovias e segurança viária. Eu sou Marina Dias, publicitária e consultora de comunicação. Prevenir acidentes está no nosso DNA. Hoje o nosso convidado é o Carlo Framarin, engenheiro civil com mestrado em sistema de transportes e ênfase em segurança viária, e ele vai conversar com a gente sobre o comportamento do motorista. Framarin, seja bem-vindo ao nosso podcast. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho com foco em segurança viária e a gente já começa a fazer algumas perguntas para você. Olá, Marina. Olá a todos. Então, a gente já vem há algum tempo, através do mestrado, a gente acabou se dedicando no estudo do comportamento do motorista e a gente quer trazer um pouco desse conhecimento para vocês, para compartilhar com vocês, principalmente a atenção no como o nosso comportamento ele é influente ou pode ser influente dentro, em gerar um acidente, né? Então, eu estou à disposição, Marina, para as suas perguntas. Tá ótimo. Quais são os fatores que contribuem para um acidente de trânsito, na sua opinião? Então, inicialmente, é importante nós entendermos que o sistema viário é composto por 3 componentes, né? Nós estamos falando de veículos, que são carros, caminhões, motos, os motoristas e também a via, não só a faixa de rolamento, mas também as suas laterais, né? Então, existe uma interação permanente entre essas 3 componentes. E a falha na interação pode gerar o acidente viário. Através da análise das causas dos acidentes, a gente consegue identificar qual componente, o motorista, o veículo, a via, tem maior influência na geração dos acidentes, né? E 68% dos acidentes têm como causa exclusiva a falha do motorista. Nesses 68%, nós estamos falando de falhas de imperícia, de imprudência, efeito de drogas, como, por exemplo, o álcool, entre outros, né? Mas pode existir também uma sobreposição nessa falha. Podemos ter acidentes que são gerados, às vezes, pela sobreposição de falha do motorista e problema do veículo. Como exemplo, uma ultrapassagem de uma motocicleta num lugar indevido e ocorrer o estouro de um pneu, ou um caminhão em alta velocidade e ter falha no sistema de freio, né? Nessa condição, então, a gente considera a sobreposição do motorista, do veículo e via, a gente acaba tendo que em 92% dos acidentes existe influência do condutor, ou seja, 68% exclusivamente por causa do condutor, mas outros 24% quando tem uma sobreposição com o veículo ou com via, né? Só para ter a referência do número, quando nós estamos falando de acidentes exclusivamente por causa de via, nós estamos falando de 6% e do veículo de 2%. Entendi. Eu até ia te perguntar, né? Quando a gente fala sobre concessão de rodovias, as rodovias elas são bem iluminadas, são bem sinalizadas, a gente tem uma série de condições, de fatores que propiciam um trânsito mais seguro e confortável também para esse motorista, né? E ainda assim, o fator humano é um fator que se sobressai, né? Em relação aos acidentes. Você sabe dizer para a gente, ou detalhar melhor, né? Por que esse fator humano ele acaba se sobressaindo em relação aos demais fatores? É importante a gente ter uma referência de que a ação de dirigir ela não é uma ação fácil, né? Nós temos, de um lado, a necessidade de um bom desempenho do motorista e, de outro lado, tarefas que são demandadas enquanto a gente dirige. Quando nós estamos falando do desempenho do motorista, ele depende das nossas características físicas, né? Por exemplo, o jovem e uma pessoa idosa. A pessoa idosa tem limitações de mobilidade, agilidade, visão, de audição, comparado com o jovem, né? Além das características físicas, o nosso desempenho também é influenciado pelo treinamento e pela nossa experiência. O nosso treinamento ele tem que oferecer o maior número de situações possíveis que a gente vai vivenciar para aumentar a nossa experiência. Então, por exemplo, nós precisamos treinar direção em ambiente urbano e em rodovia, treinar em condições climáticas desfavoráveis, como exemplo, dia de chuva, treinar em dia de chuva à noite e outras situações, né? Além dessas nossas características físicas e da necessidade dessa experiência,
ainda a gente pode influenciar o nosso desempenho através de drogas, né? O álcool e rebite são exemplos de drogas que influenciam o nosso desempenho, para menos e para mais, né? Até o café pode nos ajudar a ficar mais alerta no volante. Então, por outro lado, além das demandas, nós temos as tarefas que executamos quando dirigimos, né? Isso. Vamos considerar, então... Eu Pois ia não. complementar que o uso de álcool hoje, né, ele é considerado a segunda maior causa de acidentes e vítimas fatais no trânsito, né? Então, em primeiro lugar, o excesso de velocidade, em segundo lugar, o uso de álcool, né? Então, são características muito graves, né, em relação ao uso de álcool, e em terceiro lugar, o uso do celular. Né, são os maiores fatores de acidentes hoje no nosso país, né, segundo os dados aí do Portal do Trânsito e outros dados referentes a acidentes também, Denatran, Detran, enfim, né, são várias pesquisas que trazem essa referência para nós. Então, o álcool, ele influencia o nosso desempenho. O celular, ele já influencia as tarefas que nós temos a executar simultaneamente enquanto dirigimos. Então, por exemplo, em relação às tarefas na ação de dirigir, né? Quando a gente entra no veículo, a gente já começa a raciocinar o que nós vamos fazer. A primeira coisa, a gente pensa no trajeto que a gente vai executar. Depois, a gente inicia a ignição, aciona pedal, vai mexendo no câmbio, né? E vai sobrepondo tarefas, né? E todas elas a gente está processando permanentemente. Quando a gente começa a deslocar, a gente tem que controlar a velocidade do veículo, realizar manobras de ultrapassagem, acompanhar os espelhos retrovisores, trocar a marcha, ou seja, mais tarefas que a gente tem que processar. E, além do veículo, a gente também tem que acompanhar a posição do nosso veículo comparado com os outros veículos. Temos que também cuidar dos usuários vulneráveis, né, os pedestres e ciclistas que estão na rodovia, e também até mesmo demandas de atenção às regras de trânsito, né, a atenção às placas, aos semáforos, né, isso tudo nos demanda uma atenção. E aí, toda vez que essas tarefas que estão sendo executadas, elas sobressaem a nossa oferta de desempenho, ou que nós podemos processar, a gente tem uma situação potencial de acidentes, né? Então, por exemplo, a gente pode tomar uma ação que recupere o controle, aquela freada brusca, né? E evita uma colisão traseira. Ou seja, o nosso desempenho foi favorável. Mas outras vezes o nosso desempenho pode não ser suficiente para adotar essa ação evasiva rápida, né? E assim ocasionar um acidente. Motoristas em situações similares podem tomar decisões diferentes e até mesmo mais rápidas, conforme a sua experiência. Um novato comparado a um motorista profissional, eles têm comportamentos e experiências diferentes. Sem dúvida. E como é possível para você, Framarim, um motorista melhorar esse desempenho no trânsito, né? Com base nessas informações que você tem trazido para nós? Bom, por exemplo, um celular no volante, né, ele não é permitido por quê? Vamos lá, acompanhando essas tarefas que têm sobrepostas, né? A gente tem o celular, a gente pode estar falando de celular, pode estar gastando atenção no volume do rádio, fumando cigarro, até mesmo prestando atenção no choro da criança que está no banco de trás, né? Isso tudo são a atenção, ou melhor, são ações adicionais que estão nos demandando a atenção, né? Podendo assim nos permitir a perda da atenção no volante e a nossa falha, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem que entender nosso cérebro como se fosse esses armários de arquivos, né? Nós temos várias gavetas nesses armários. E a gente acaba preenchendo essas gavetas com essas demandas que temos. Então, eu posso colocar na minha primeira gaveta a trajetória que eu vou executar. Algumas vezes o percurso é conhecido, eu vou usar um espaço menor da gaveta, mas outras vezes é um percurso novo, eu vou usar um espaço maior dessa gaveta, né? Eu tenho que controlar o veículo, eu coloco noutra gaveta. Eu tenho que cuidar da velocidade do veículo, eu coloco noutra gaveta. Eu tenho que conversar com o passageiro que está do meu lado, eu vou colocando essa conversa noutra gaveta. Vou escutando o rádio, ou melhor, estou conversando e escutando o rádio, isso entra na gaveta. Estou cuidando das pessoas que estão no banco de trás, uma criança, até o momento que a gente tem falta gavetas para nós, né? E nesse momento que falta gavetas, a gente abre mão de informações que já estão na gaveta por outras que a gente entende ser interessante. Então, por exemplo, se eu estou
com todas as gavetas preenchidas, né? E estou dirigindo numa rodovia num dia de chuva à noite, que nos demanda bastante atenção. Estamos escutando rádio e o celular toca, né? Como o percurso ele é conhecido, eu vou acabar esvaziando aquela gaveta da trajetória e vou colocar na gaveta a atenção que eu vou ter que ter ao celular. A conversa está me exigindo atenção porque é uma conversa com o chefe, né? Paralelo a isso, tem um pedestre com uma roupa escura na rodovia, num local inapropriado, né? E o que seja assim, a gente não prevê que exista um pedestre ali, né? A gente, então, pode não perceber o pedestre, substituindo aquela atenção que nós estamos tendo na trajetória do veículo pela atenção ao celular e, de certa forma, atropelar ele, né? E, igual a essas situações, nós temos várias outras, né? Onde essa sobrecarga que nós temos pode nos prejudicar, né? E essa sobrecarga a gente chama de workload, né? Legal. Você pode detalhar melhor para a gente o que é workload, né? Muito possivelmente essa palavra é nova aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, né, do podcast. Então vale a pena a gente detalhar um pouquinho melhor o que é essa palavra. Esse workload ele é uma sobrecarga mental, né? Ocasionada por executar várias tarefas simultaneamente. Então, conforme a gente vai aumentando a atenção nessas tarefas, maior é o nosso esforço mental nesse processamento. Chega um ponto que nós chegamos no nosso limite de processamento e a gente precisa abdicar de atenção de algumas tarefas, né, em detrimento de outras. Então, essa sobrecarga mental, ela pode ser influenciada pela fadiga, pela monotonia, por drogas sedativas, pelo álcool. Isso define esse meu limite de sobrecarga, né? E também até mesmo pela experiência do motorista, né? Motoristas com menos experiências, esse limiar ele é menor, né? É importante que a gente destaque que toda vez que a gente atinge essa sobrecarga mental, a gente não consegue recuperar o mesmo nível que tínhamos antes de ter ela, né? É por esse motivo que a gente tem que tentar evitar essa sobrecarga, ou seja, executar várias tarefas ao mesmo tempo. Legal você ter tocado nesse assunto, porque uma das nossas convidadas também para o podcast Entre Vias, Vida em Movimento é uma psicóloga que vai falar sobre saúde mental. Então, o pessoal que quiser assistir ou ouvir, né, depois, já que é um podcast, o pessoal que quiser ouvir depois também essa entrevista, vai ser bem bacana e a gente vai dar mais detalhes sobre saúde mental e trânsito. E aqui, retomando com o Framarim, fala um pouquinho para a gente sobre os 3Es, né, ou 3Es, em relação ao trânsito. A gente sabe que tem educação, engenharia, tem mais alguns outros Es aí que contribuem ou, de repente, atrapalham, influenciam, né, no trânsito para um comportamento mais seguro. Quais são esses Es? Na verdade, esses 3Es, né, que são educação, a engenharia e a fiscalização, que a palavra seria enforcement, né, eles buscam, então, nos auxiliar a mitigar a dificuldade na interpretação dessas tarefas, né? Vou tentar ser um pouco mais claro. A rodovia, em boas condições, nos favorece dirigir, né? Um motorista bem treinado também minimiza o esforço em interpretar as decisões que ele tem que tomar, né, enquanto dirige. Agora, a fiscalização, ela já tem um papel diferente, né? Ela busca uma ação ostensiva, né? Lembrando que o motorista ele frequentemente testa o sucesso no que ele tem que fazer, né? E em muitos casos esse teste são infrações. Vou dar um exemplo, né? Tentar andar com velocidade acima da regulamentada. Eu às vezes consigo fazer uma curva, mesmo a curva me orientando que eu tenha que fazer essa curva a 60, 80 por hora, a fazendo uma velocidade maior, né? Então, o motorista frequentemente testa as regras, né? E a fiscalização, ela busca coibir esses testes, né? Ou melhor, fazer com que ele guarde o sucesso no teste que fez e execute ele sucessivamente até o ponto que pode acontecer o acidente, né? A gente também tem a fiscalização de peso, né? E da própria condição mecânica do veículo, né? A do peso, ela acaba auxiliando em mitigar os problemas, o risco do acidente, porque veículos mais carregados, veículos pesados, eles ficam mais lentos na rodovia e muitas vezes até com limitações de manobra, né?
Já a mecânica nos ajuda a evitar a influência do fator mecânico no acidente, como, por exemplo, pneu careca, farol com pouca iluminação e outras condições, né? Maravilha. E existe, Framarim, para a gente já ir chegando aqui no final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Existe alguma tecnologia sendo desenvolvida hoje, né, para auxiliar nessa ação de dirigir, né, algo que previna acidentes de trânsito ou comportamento seguro em relação ao motorista, né? Então, hoje a gente está cada vez mais embarcando tecnologia nos veículos, né? Então, a gente já tem sensores instalados para alerta de aproximação, controle de volante, para retomada de manobra em perda de controle, até mesmo o sistema de freio ABS, né, uma tecnologia embarcada, né? A gente pode dizer que o desenvolvimento dessa tecnologia, ele adotam visões distintas, né, do motorista. Existem tecnologias desenvolvidas com uma visão otimista do motorista, ou seja, a gente considera que a tecnologia vai melhorar o desempenho dele, ou o comportamento dele, né? Vou dar um exemplo, um sistema de radar, né, ele acaba nos favorecendo ou mitigando aquela preocupação que a gente tem na trajetória que a gente tem que executar, né? Agora, a gente também tem outras tecnologias que são feitas tendo uma visão pessimista do motorista, né? Ou seja, a gente assume que o motorista ele é mal comportado e que necessita de impedimentos para melhorar o seu comportamento. Vamos dar como exemplo um tacógrafo, né? Ou limitadores de velocidade e até mesmo aqueles dispositivos que a gente tem para monitoramento dos olhos, para ver se o motorista está cansado ou já está sonolento, né? Já saindo do veículo, indo para as rodovias, a gente tem rodovias inteligentes, né? Que algumas podem limitar a velocidade dos veículos. A gente também tem outras situações de realce de iluminação em situações adversas e até mesmo detecção de acidentes através de imagens e outros eventos. Maravilha. Framarim, muito obrigado pela sua participação. Esse podcast ele vai ser divulgado agora, né? Está sendo divulgado durante a Semana Nacional do Trânsito. Então, são uma série de convidados que nós estamos trazendo para falar sobre trânsito, comportamento seguro. A gente consegue trazer reflexões para o motorista também, que quer, né, cada vez mais contribuir para um trânsito mais seguro, muito além do que uma concessionária de rodovias proporciona por meio das rodovias inteligentes, por meio do conforto e da segurança nas estradas. E gostaria de te agradecer mais uma vez aí imensamente você ter topado o nosso convite para participar desse podcast. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído com vocês aí para difundir um pouco essa preocupação que a gente tem em relação à segurança viária e principalmente a atenção do nosso motorista na influência que ele tem, ou melhor, na atenção que ele tem que ter no seu comportamento para evitar o acidente, né? Obrigado, então, a todos. Maravilha, obrigada.